papo cabeça sobre a saúde mental da mulher. Eu recebo hoje o Dr. Joel Renaud Júnior, que é médico psiquiatra. Ele é professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Programa de Saúde Mental da Mulher, do Instituto de Psiquiatria da USP, e sabe tudo sobre saúde mental da mulher. Por isso que a gente está aqui agora. Ele tem mais de 20 anos dedicados à saúde mental feminina nas principais fases da vida. E aqui eu me refiro pré-menstrual, gravidez, pós-parto e menopausa. E é sobre isso que a gente vai conversar e com muita honra eu recebo o meu amigo, Dr. Joel Renaud Júnior. Muito obrigado pelo convite, Fernando. Parabéns pelo trabalho que você desempenha, do qual eu sou um profundo admirador pela sua ética, pela sua didática. Os médicos qualificados precisam fazer esse trabalho na nossa sociedade. Joel, obrigado por aceitar nosso convite. Está no ar mais um programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Joel, você que é especialista na saúde mental da mulher, e esse é um tema muito importante, principalmente porque o nosso público aqui é bastante feminino, sabe? A gente pode entender que a mulher ela tem uma certa vulnerabilidade para manifestar transtorno do ponto de vista emocional ou até mesmo cognitivo relacionado com a saúde mental? Importante essa pergunta, porque tempos atrás achava-se que isso era uma questão chamada de artefato, ou seja, que na realidade as mulheres teriam mais transtornos mentais por conta de cuidarem melhor da sua saúde, procurarem mais os médicos, enfim. Isso é verdade, né? Muitas pacientes acabam cuidando melhor da saúde quando as mulheres em relação aos homens. Só que nas diferentes culturas demonstrou-se que biologicamente as mulheres são mais vulneráveis. A gente sabe que, por exemplo, no caso da depressão, as mulheres são 1,6 a 2 vezes mais acometidas do que os homens. Em alguns transtornos de ansiedade, a gente tem vários subtipos de transtornos de ansiedade, a prevalência varia de 2 a 3 vezes. Então, é um dado significativo. E por quê? Né? As pessoas se perguntam. Na realidade, a gente tem uma série de fatores biopsicossociais. A gente sabe que durante períodos do ciclo reprodutivo feminino, períodos de oscilação hormonal, como o pré-menstrual, a perinatalidade, que envolve a gravidez e o pós-parto, até 1 ano após o parto, e também a perimenopausa, para que as pessoas nos entendam, a perimenopausa é um período que se encaixa dentro da pré-menopausa, um período que se inicia por volta de 45, 46 anos, caracterizado por oscilações dos níveis hormonais. E nesse período há uma chance maior de agravamento dos sintomas, no caso de depressão, de ansiedade, humor irritável e uma série de fatores. Então, nesses períodos de oscilação hormonal, algumas mulheres são geneticamente mais suscetíveis a terem ou início de quadros psiquiátricos de depressão, ansiedade ou um agravamento desses quadros. Bom frisar que não há um nível sérico, um nível hormonal que caracterize, que faça o diagnóstico, porque as pessoas perguntam, então se dosar o hormônio vai fazer o diagnóstico? Não, não há esse tipo de marcador, mas a vulnerabilidade às oscilações hormonais é que aumenta a chance das mulheres terem quadros mentais. Então a gente pode falar de uma forma resumida que a culpa é dos hormônios? Eu não diria que a culpa é dos hormônios, mas que os hormônios na fisiologia feminina, eles têm um impacto maior na questão de quadros psiquiátricos e comparativamente aos homens, né? Em que esses períodos, o pré-menstrual, o período da perinatalidade e o período também da perimenopausa são períodos de maior vulnerabilidade. A gente tem um termo que é o continuum de vulnerabilidade. Então, em todo período de oscilação hormonal é um período de vulnerabilidade. Agora, a gente não pode se esquecer também que as mulheres são mais vítimas de violência, violência psicológica, violência física, violência sexual, desde a infância, e muitas dessas mulheres com quadros psiquiátricos
posteriormente elas acabaram sendo vítimas de violência. A gente não pode esquecer também que há uma diferença na resposta ao estresse, né? Hoje a gente tem vários estudos que demonstram uma vulnerabilidade diferente do eixo que a gente fala hipotálamo, hipófise adrenal, que muitos desses quadros estão envolvidos. Joel, você está explicando aqui e eu fico maravilhado porque eu adoro entender a mente humana e principalmente, né, levar esse tipo de informação para todo mundo. Então, eu fiz essa pergunta te provocando mesmo. Será que a culpa é dos hormônios? Mas a gente começa a perceber que o universo feminino ele é muito diferente, muito particular. Não é à toa que olha o tamanho do trabalho que acabou de ser publicado pelo professor Joel Renaud Júnior. É um livro incrível sobre a saúde mental da mulher, num recorte, né, uma abordagem multidisciplinar. Eu fui agraciado com o livro, e gente, olha, tem até um prefácio muito amigável e querido aqui, e olha, eu te agradeço muito. Mas você que está assistindo a gente, você também pode ter acesso a essa informação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro, e se as pessoas quiserem entender mais sobre isso, se elas podem comprar o livro e até mesmo para se informar, né? Porque muitas vezes na rede social as pessoas falam muita coisa sem embasamento científico, e isso pode ser bem complicado. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, esse livro foi um trabalho de 2 anos, com vários autores, temos 98 autores, 567 páginas. A gente procurou fazer um livro eminentemente embasado cientificamente, mas numa linguagem acessível também a quem não é médico, a quem não é psicólogo. E o interessante desse livro é que a gente fez um enfoque multidisciplinar, ou seja, o papel da nutrição na saúde mental da mulher, o papel da atividade física, medicina do estilo de vida, doenças ginecológicas que causam também quadros de depressão e ansiedade, por exemplo, câncer de mama, algumas doenças como endometriose e outras doenças que estão relacionadas a sintomas de depressão. Anticoncepcional melhora ou piora os sintomas também do ponto de vista feminino. Então a gente tem uma série de abordagens, até mesmo psicologia jurídica, psiquiatria forense, direitos das mulheres, quadros de violência contra a mulher. Então a gente procurou abranger diversos aspectos da saúde mental da mulher, e esse livro ele tem pela Amazon, tem pela editora Manoli, ele tem também nas principais livrarias, Livraria da Vila, Travessa, Martins Fontes e outras. Joel, agora sim, vamos trazer uma informação importante para as pessoas que estão nos assistindo. Como que a pessoa pode se autoavaliar, e principalmente você, mulher, que está acompanhando o nosso programa Olho Clínico aqui agora? Como que essa pessoa pode se autoavaliar e entender se está tudo bem com a saúde mental dela ou se tem alguma coisa que está fora do eixo e merece aí marcar uma consulta com um psiquiatra? Na realidade, todo sintoma, seja de ansiedade, seja de depressão, quando ele persiste por mais de 2 semanas, que causa um prejuízo significativo na funcionalidade dessa mulher, no comportamento dela no cotidiano. Então essas mulheres muitas vezes têm prazeres que elas gostam, de repente cozinhar, de repente fazer uma atividade física, tocar um piano, perdem o prazer, o interesse, que a gente chama de anedonia. Então, na realidade, esses quadros, eles modificam significativamente tanto a funcionalidade da mulher, quanto, por exemplo, padrão de sono, padrão de apetite. Muitas dessas mulheres acabam, às vezes, se tornando mais irritadas, né? Principalmente, às vezes, no pré-menstrual, né? Elas falam, puxa, mas eu não consigo me controlar, eu estou no fio da navalha, eu estou a ponto de explodir. Então, esses quadros de humor mais irritável, que as pessoas também ao redor dão feedback para essa mulher, colegas de trabalho, muitas vezes o companheiro ou a companheira. Então essas pessoas, elas estão ali convivendo, elas notam as mudanças de funcionalidade, o sofrimento também dessa mulher com todos esses sintomas. Agora, achei interessante o que você falou, e eu acho que essa informação ela tem que ser realmente divulgada. Não é um dia ruim, né? Não é disso que a gente está falando, não é uma alteração psicocomportamental
sem uma causa evidente. Sei lá, bateu o carro, foi roubado, enfim. São coisas que podem aborrecer a gente e deixar a gente um pouquinho diferente do normal. Você falou uma coisa do limite de 2 semanas, de 15 dias. Então passou desse período, alto lá, alguma coisa precisa ser feita. Tanto a pessoa pode perceber isso com todas essas dicas que você deu, né, João? Ou então as pessoas que estão em volta, né, que acabam de alguma maneira sinalizando. Mas eu quero fazer uma segunda pergunta, aqui bem prática. E como conduzir a situação a partir de então? Porque muitas vezes a gente fala, olha, marca uma consulta com um psiquiatra. E aí vem a questão do preconceito, não vou no psiquiatra porque é médico de doido. Ou então não vou no psicólogo porque eu não tenho dinheiro para gastar com isso. Né? Como que a pessoa deve proceder a partir do momento que, como você muito bem disse, está tendo prejuízo na sua vida, está tendo sofrimento e não encontra uma saída para isso? Muito boa pergunta, Fernando, porque realmente a doença mental ela é envolta por preconceito, por estigma da pessoa que sofre de doença mental, e isso muitas vezes inibe a procura de ajuda precoce. Esse é um grande problema, né? A gente tem várias campanha de prevenção do suicídio em Setembro Amarelo, a gente tem várias lutas contra a psicofobia. Psicofobia é o preconceito contra quem sofre de algum transtorno ou doença mental. Então, todas essas situações, elas são importantes. Por quê? Porque o livro, inclusive, mostra o tratamento de primeira escolha para quadros leves é a psicoterapia. Psicoterapia cognitivo-comportamental e interpessoal são as que têm melhores evidências científicas. Então, muitas vezes as pessoas elas procuram ajuda tardiamente e aí os tratamentos eles são mais complexos, como em toda doença dentro da medicina, né? As pessoas às vezes ficam adiando exames, ida aos médicos e infelizmente às vezes descobrem algumas doenças tardiamente. Agora sim, pergunta de ouro, tá? Para a gente fechar em alta. O que toda mulher deve saber em termos de comportamento e de como conduzir a vida para ter a sua saúde mental preservada? Excelente pergunta. Em primeiro lugar, é exercer o seu direito de igualdade, né? Porque a gente ainda vê uma sociedade que a mulher é discriminada, a mulher na mesma função ela ganha menos que os homens, as mulheres muitas vezes são mais exigidas. Então essas buscas coletivas da sociedade pelos direitos das mulheres. Em segundo lugar, tem ações governamentais, melhores estrutura de trabalho, melhores salários. A gente sabe, por exemplo, no caso da depressão pós-parto, a questão do baixo status socioeconômico é um fator importante. Em segundo lugar, participar de grupos, né? Eu vejo que a participação de grupos de mulheres, por exemplo, que tiveram ou que têm quadros de alcoolismo, depressão, ansiedade, esse compartilhamento é muito importante, trabalhos psicoeducativos e a sociedade combater a violência contra a mulher, muitas vezes procurar um ginecologista também para avaliar se vale a pena ou não um controle dessas oscilações hormonais, se não tem alguma doença física que pode estar contribuindo, um hipotireoidismo, uma endometriose, para esses sintomas que ela tem na esfera psiquiátrica, né? O fato é que melhora-se muito a qualidade de vida dessa mulher, a funcionalidade dela, e cabe não só aos médicos, mas a toda a sociedade lutar contra esses estereótipos que, infelizmente, quando a gente fala em hormônio, a gente não quer colocar a mulher jamais no papel de sexo frágil, pelo amor de Deus. A gente quer oferecer recursos para que essas mulheres tenham tratamentos mais específicos e mais eficazes para elas, porque até tempos atrás, Fernando, as mulheres nem eram incluídas em estudos randomizados, duplos cegos, controlados com placebo, e só recentemente. E a gente não sabia se a resposta que os homens tinham aos antidepressivos iria ser a mesma nas mulheres, com essas oscilações hormonais, muitas vezes com o uso de contraceptivos orais, com todas as peculiaridades da fisiologia feminina. Quer dizer, a gente percebe que é uma verdadeira revolução que a gente está vivendo hoje em dia, no sentido de entender
a igualdade do gênero, mas respeitando, obviamente, suas características especiais. Exatamente. Joel, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer, Fernando, e mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você faz, que é um trabalho de utilidade pública. Continue nesse caminho, que a gente precisa de pessoas assim, com tua qualificação, ética, porque infelizmente tem muita gente aí que, pelo amor de Deus, viu? Muito obrigado, Joel. Pessoal, você que assistiu o vídeo, gostou, dê seu like aqui, escreva seu comentário. Eu e o Dr. Joel vamos ler com atenção e responder as suas dúvidas e questionamentos. Mas eu peço encarecidamente que você compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você gosta, com todo mundo, porque a saúde mental da mulher precisa ser vista de uma maneira especial. E agora a gente já sabe por quê. Um beijo no coração e uma ótima semana para todos vocês.